A polícia achou que eu estava morto, mas a igreja começou a orar. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas o ar já começava a ficar mais fresco, como sempre acontece no final da tarde em nossa cidade. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, pois o patrão me liberou um pouco antes por causa de um compromisso que eu tinha na igreja à noite. Andava apressado, mas feliz, porque sabia que logo estaria entre os irmãos, ouvindo os hinos e a palavra de Deus. Nunca imaginei que aquele caminho tão conhecido se transformaria em um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu seguia pela estrada de terra que corta o bairro, um atalho que muitos de nós usamos para chegar mais rápido à sala de reuniões. Era um trecho tranquilo, sem muito movimento, apenas algumas casas espalhadas e uns poucos carros passando de vez em quando. De repente, enquanto eu andava, senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse apertando com força. Parei por um instante, respirei fundo, pensei que fosse só cansaço ou algum alimento que não tinha caído bem. Mas a dor não passava. Pelo contrário, foi ficando mais forte, como uma faca cravando bem no meio das costelas. Tentei caminhar mais um pouco, mas as pernas começaram a tremer. Suor frio escorria pela minha testa, e uma fraqueza estranha tomou conta do meu corpo. Eu nunca tinha sentido nada daquele jeito. Lembrei-me de histórias que ouvi de irmãos que passaram por problemas no coração, mas nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer comigo. Aos poucos, a visão começou a turvar. Eu vi as árvores e as casas ao redor, mas tudo parecia longe, como se estivesse olhando através de um vidro embaçado. Caí de joelhos no chão, e a dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Tentei gritar por ajuda, mas a voz não saía. Só um gemido fraco que nem eu mesmo ouvia direito. Foi então que tudo escureceu. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel, com o rosto na terra. Quando voltei a mim, não conseguia me mexer. O corpo parecia pesado, como se estivesse preso ao chão. Tentei levantar a mão, mas não respondia. Só os olhos se moviam, e mesmo assim com dificuldade. Foi nesse momento que ouvi vozes. Alguém tinha me visto de longe e se aproximou. Era um casal que morava nas redondezas e passava de carro. A mulher desceu correndo, enquanto o homem ligou para a polícia e para o resgate. Eu ouvia tudo, mas não conseguia responder. A mulher segurou minha mão e perguntou se eu estava ouvindo, mas eu só conseguia piscar os olhos. Ela ficou apavorada e começou a chorar, dizendo que eu estava muito pálido, que meus lábios estavam roxos. Eu sentia o coração bater descompassado, como se fosse explodir a qualquer momento. Os minutos pareciam horas. O suor não parava de descer, e uma sensação de morte me invadia. Pensei na minha família, nos meus filhos, na minha esposa. Será que era aquele o meu fim? Será que Deus estava me chamando? Lembrei-me das palavras que já tinha ouvido nos cultos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas naquela hora, o medo era grande. Tentei orar, mas as palavras não vinham. Só conseguia balbuciar no coração: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi então que ouvi a sirene. O carro da polícia chegou primeiro, seguido da ambulância. Os policiais se aproximaram, e um deles colocou os dedos no meu pescoço para sentir o pulso. Ouvi um deles dizer: não tem batimento. Ele está morto. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Morto? Como assim? Eu ainda ouvia, ainda sentia, ainda via sombras se movendo ao meu redor. Como poderia estar morto se minha consciência ainda estava ali? Os paramédicos começaram a fazer massagem cardíaca, colocaram aquelas placas no meu peito para tentar reanimar o coração. Cada choque era como um socão, e eu sentia o corpo sacudir, mas não conseguia reagir. Ouvi um deles dizer: já faz mais de 10 minutos. Se não responder agora não tem mais jeito. Era como se estivessem falando de outra pessoa. Eu queria gritar: estou aqui, não me deixem. Mas nada saía. Enquanto isso, o casal que me encontrou estava orando baixinho ao meu lado. A mulher, com lágrimas nos olhos, pedia a Deus que me desse mais uma chance. Eu ouvia cada palavra, e aquilo me dava uma pequena esperança. Mas o desespero ainda era maior. Foi então que, como um relâmpago, me lembrei dos irmãos na igreja. Era sábado à noite, hora do culto. Será que alguém já sabia? Será que estavam orando por mim? Como se Deus tivesse ouvido aquele pensamento, senti uma paz estranha invadir meu coração. Não era alívio da dor, não era a certeza de que tudo ficaria bem. Era algo maior. Era como se uma mão invisível estivesse me segurando, dizendo: não tenha medo. Eu estou aqui. Nesse momento, as imagens começaram a passar pela minha mente como um filme. Os cultos, os hinos, as orações, os irmãos se abraçando. As palavras de consolo que já tinha ouvido tantíssimas vezes. E foi como se uma voz suave dissesse: confie em mim. Enquanto os paramédicos continuavam seu trabalho, algo mudou.
Não sei explicar como, mas foi como se uma força nova entrasse em mim. De repente senti um arrepio pelo corpo, e o peito doeu de um jeito diferente, como se algo estivesse se ajustando dentro de mim. Um dos socorristas gritou: "Tem pulso." Ele voltou. As mãos que antes me pressionavam com força agora me tocavam com cuidado. Ouvi um deles dizer: "Deus é grande." Esse homem estava morto e voltou. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado e depois voltado a girar. A dor ainda estava lá, mas agora eu conseguia mover os dedos. Abri os olhos e vi os rostos surpresos ao meu redor. A mulher que me encontrou chorava de alegria, e os policiais olhavam uns para os outros, incrédulos. Um deles, mais velho, tirou o boné e disse: "Isso não foi obra de homem. Isso foi coisa de Deus." Enquanto me colocavam na maca, ainda tonto, perguntei em voz baixa: "O que aconteceu?" Um dos paramédicos respondeu: "Você teve uma parada cardíaca. Seu coração parou. Mas por algum milagre você voltou." Aquelas palavras me deixaram atordoado. Eu sabia que não tinha sido algum milagre. Sabia que era a mão de Deus. Mas como contar isso para eles? Como explicar que enquanto estava ali entre a vida e a morte, senti a presença dele de um jeito que nunca tinha sentido antes? Na ambulância, enquanto seguíamos para o hospital, a dor ainda era forte, mas agora eu conseguia respirar melhor. O paramédico me perguntou se eu tinha algum problema de saúde, se tomava remédio, se tinha histórico de doenças no coração. Respondi que não, que sempre tinha sido saudável. Ele balançou a cabeça, admirado. "Isso não é normal. Você deveria estar." Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Chegando ao hospital, os médicos me atenderam com urgência. Fizeram exames, colocaram soro, monitoraram cada batimento. Enquanto isso, minha esposa chegou, desesperada. Alguém da igreja tinha ouvido a notícia e ligado para ela. Quando me viu na maca com aqueles fios e aparelhos, ela caiu de joelhos e começou a chorar. Segurei sua mão e tentei sorrir, mas a fraqueza ainda era grande. Ela perguntou: "O que aconteceu, meu amor?" Eu só consegui dizer: "Deus me trouxe de volta." Os médicos ficaram surpresos com meu caso. Disseram que uma parada cardíaca daquele jeito, sem causa aparente, era rara. Que a maioria das pessoas não sobrevive. Que eu deveria ter sequelas, danos no cérebro por falta de oxigenação. Mas, graças a Deus, os exames não mostravam nada disso. Um dos médicos mais velho olhou para mim e disse: "Você é um homem de sorte." Eu respondi: "Não é sorte, doutor. É Deus." Enquanto estava no hospital, muitos irmãos da igreja vieram me visitar. Alguns choravam, outros davam graças a Deus. Um dos anciãos segurou minha mão e disse: "Quando soubemos o que tinha acontecido, paramos o culto e começamos a orar. Todos de joelhos, clamando a Deus pela sua vida. E ele ouviu. Aquilo me emocionou profundamente. Não era só a minha fé, não era só a minha oração. Era a fé de toda a igreja, o clamor de muitos irmãos unidos que tinham alcançado o trono de Deus. Um dos irmãos mais novos, que sempre foi tímido, veio até mim e disse: "Irmão, enquanto orávamos, senti uma certeza no coração de que Deus ia te trazer de volta." Não sei explicar, mas era como se ele estivesse dizendo: "Não é a hora dele." Aquelas palavras me fortaleceram. Não era só eu que tinha sentido a presença de Deus naquela hora. Era como se ele tivesse falado com cada um daqueles que estavam intercedendo por mim. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, muitas coisas passaram pela minha mente. Por que Deus me poupou? Por que me deu mais uma chance? Não era por merecimento, isso eu sabia. Era pela sua misericórdia. E eu sentia que ele tinha um propósito. Talvez para que eu pudesse testemunhar do seu poder. Talvez para que eu valorizasse mais cada dia, cada momento com a família, cada oportunidade de servir na igreja. Uma noite, enquanto estava deitado na cama do hospital, olhando pela janela, vi a lua brilhando no céu. Era uma daquelas noites claras, em que parece que podemos ver as estrelas mais de perto. E de repente, uma paz imensa encheu meu coração. Comecei a orar, não com palavras bonitas ou longas, mas com o coração. Senhor, obrigado. Obrigado por me dar mais tempo. Obrigado por ouvir as orações dos teus servos. Obrigado por não me deixar. Eu não sei por que o Senhor me trouxe de volta, mas peço que me use para a tua glória. Que a minha vida seja um testemunho do teu amor e do teu poder. Quando finalmente recebi alta voltando para casa, foi como se tudo estivesse mais vivo. O cheiro das flores no jardim, o som dos pássaros, o abraço dos meus filhos. Tudo tinha um significado mais profundo. Minha esposa me olhou com lágrimas nos olhos e disse: Deus te deu de volta para nós. Eu a abracei e respondi: não só para nós. Para Ele. Agora minha vida pertence ainda mais a Deus. No primeiro culto que fui depois do acontecido, muitos irmãos vieram me abraçar.
Alguns disseram que enquanto oravam, tiveram visões ou sonhos de que eu estaria bem. Outros contaram que sentiram uma alegria inexplicável no coração, como se já soubessem que Deus tinha respondido. Quando me levantei para dar o testemunho, as palavras não vinham fácil. A emoção era grande. Mas consegui dizer: irmãos, eu estive à porta da morte. Os médicos disseram que eu estava morto. A polícia achou que eu tinha partido. Mas Deus tinha outros planos. Enquanto eu estava ali entre a vida e a morte, senti a mão dele me segurando. E sei que foi a oração de vocês, o clamor deste povo, que me trouxe de volta. Muitos choraram. Alguns levantaram as mãos em gratidão. E naquele momento senti que não era só a minha vitória. Era a vitória de toda a igreja. Era prova de que quando nos unimos em oração, quando clamamos com fé, Deus age de maneiras que não podemos entender. Hoje, quando olho para trás, vejo quanto Deus foi misericordioso. Poderia ter sido o meu fim, mas Ele me deu mais uma chance. Não para viver como antes, mas para viver com mais propósito, com mais gratidão, com mais amor pelos irmãos. Aprendi que a vida é frágil, que um segundo pode mudar tudo. Mas também aprendi que, quando estamos nas mãos de Deus, não há nada a temer. Às vezes, quando passo por aquele mesmo caminho onde caí, paro por um instante e olho para o chão. Lembro da dor, do medo, da escuridão. Mas também lembro da voz de Deus, da paz que invadiu meu coração, das orações que subiram como incenso aos céus. E agradeço. Agradeço por cada respiro, por cada batida do coração, por cada manhã que amanhece. Se há uma coisa que esse acontecimento me ensinou é que Deus está sempre perto. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali. Mesmo quando o mundo diz que não há mais esperança, Ele age. E a oração dos justos pode muito em suas mãos. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que saibamos que não importa quão grande seja a luta, quão profunda seja a dor, Deus está no controle. Ele ouve, Ele vê, Ele age. E quando a igreja se une em oração, não há impossíveis para o nosso Deus. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando voltei para a igreja pela primeira vez depois do acidente, não tinha palavras para descrever o que sentia. Os irmãos me abraçavam, alguns choravam, outros só balançavam a cabeça em gratidão. Um irmão mais velho, que sempre foi homem de poucas palavras, segurou minha mão com firmeza e disse: filho, quando soubemos, pensamos que você tinha partido. Mas a igreja não parou de clamar. Deus ouviu. Aquilo me marcou profundamente. Não era só eu que tinha sido livrado. Era como se toda a congregação tivesse recebido uma resposta do céu. Os dias que se seguiram foram de muita reflexão. Às vezes acordava de madrugada e ficava olhando para o teto, pensando em como tudo poderia ter terminado ali. Mas então vinham à mente as vozes dos irmãos orando, os salmos que cantamos juntas, as lágrimas derramadas no altar. E uma certeza tomava conta de mim: Deus não me salvou para eu guardar isso só para mim. Precisava contar. Precisava testificar. Uma irmã, que sempre foi muito tímida, veio até mim depois do culto e disse: irmão, quando a notícia chegou, eu não sabia o que fazer. Só conseguia repetir: Senhor, tem misericórdia. E agora, vendo você aqui, sinto que Deus me ensinou algo, que até quando a gente não acha as palavras certas, o Espírito intercede por nós. Aquilo me fez lembrar de Romanos 8:26, que fala justamente disso, que o Espírito ajuda as nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. E foi assim que muitos oraram por mim, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado diante de Deus. No domingo seguinte, o irmão que liderava a reunião pediu que eu desse um breve testemunho. Não planejava falar muito, mas quando comecei, as palavras saíram sozinhas. Contei como, no meio da dor, senti uma paz que não vinha de mim. Como, mesmo com o corpo quebrado, minha alma estava intacta. E quando terminei, o silêncio na igreja foi tão profundo que dava para ouvir a respiração dos irmãos. Depois, um coro de glória a Deus encheu o lugar, e muitos se ajoelharam para agradecer. Mas não foi só ali que Deus trabalhou. Nos dias que vieram, recebi visitas de irmãos que eu mal conhecia. Um deles, um jovem que tinha se afastado um pouco, veio com a Bíblia na mão e disse: irmão, quando soube do seu acidente, senti que precisava voltar. Porque se Deus pode fazer isso por você, Ele pode mudar a minha vida também. Aquilo me mostrou que às vezes Deus usa nossas provações para trazer outros de volta. Havia também as noites de insônia, quando a dor física ainda apertava. Mas nessas horas eu abria a Bíblia e lia os Salmos. O Salmo 34 se tornou meu refúgio. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o Salmo 91, com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estará seguro. Não eram só palavras, eram promessas que eu tinha vivido.
Cada verso era como um abraço de Deus, me lembrando que Ele não tinha me abandonado. Um dia, uma irmã mais idosa que sempre foi exemplo de fé me chamou de lado e disse: "Filho, você sabe por que Deus te livrou?" Eu balancei a cabeça, sem saber o que responder. Ela continuou: "Não foi só para você viver, mas para você viver para Ele. Cada dia que você acorda agora é um dia emprestado. E Deus quer que você use esses dias para abençoar outros." Aquilo me atingiu como uma flecha no coração. Não bastava estar vivo, precisava viver de maneira que glorificasse aquele que me deu uma segunda chance. E assim comecei a mudar. Pequenas coisas primeiro. Mais tempo em oração, mais atenção aos irmãos que passavam por lutas, mais disposição para servir. Antes eu chegava aos cultos no horário, cumpria minha parte e ia embora. Agora chegava mais cedo para ajudar a preparar o lugar, ficava depois para conversar com quem precisava de uma palavra. Não era por obrigação, era porque meu coração tinha sido transformado. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja, um irmão novo na fé me perguntou: "Como você consegue ter tanta paz depois de tudo o que passou?" Eu parei, encostei a vassoura na parede e olhei para ele. "Irmão, não é que eu tenha paz, é que Ele é a minha paz. Antes eu confiava em mim, nas minhas forças. Hoje sei que sem Cristo não sou nada, mas com Ele até a morte perde o poder." O jovem ficou em silêncio, e eu vi seus olhos se encherem de lágrimas. Depois ele me abraçou e disse: "Quero essa paz também." E assim, Deus foi usando até mesmo a minha fraqueza para fortalecer outros. Não era eu quem falava, era o Espírito de Deus trabalhando através de um vaso quebrado, mas restaurado. Cada vez que alguém vinha me agradecer por uma palavra ou por um testemunho, eu só podia dizer: "Não sou eu, irmão. É Deus. Ele é quem merece toda a glória." Houve também os momentos de luta. Dias em que a dor voltava, ou em que a memória do acidente me assombrava. Mas nessas horas eu me ajoelhava e clamava: "Senhor, o Senhor me tirou da morte. Não me deixe cair agora." E Ele, fiel como sempre, me sustentava. Às vezes era através de um salmo que eu lia, outras, de um irmão que ligava justamente na hora certa para orar comigo. Deus nunca me deixou sozinho. Uma coisa que aprendi é que a gratidão não pode ser só de palavras, tem que ser de vida. Por isso, comecei a anotar em um caderno as bênçãos que Deus me dava a cada dia. Não só as grandes como a minha recuperação, mas as pequenas. O sorvete que um irmão me trouxe numa tarde quente, a criança que me abraçou sem motivo, o pôr do sol que vi da janela do meu quarto. Tudo isso eram provas do cuidado de Deus. E quando olhava para trás, via que minha vida estava cheia dessas pequenas misericórdias. Certa vez, uma irmã me contou que quando soube do acidente, ela teve um sonho. Sonhou que via uma mão grande me segurando no ar, enquanto eu caía. Eu não entendi na hora, ela disse, mas agora sei que era Deus me mostrando que Ele não ia me deixar cair. Isso me fez lembrar de Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mais uma confirmação de que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. Com o tempo, comecei a perceber que minha história não era só minha, era de toda a igreja. Cada irmão que orou, cada irmã que jejuou, cada criança que pediu a Deus pela minha vida, todos faziam parte desse milagre. E isso me ensinou algo precioso: na congregação não somos ilhas. Somos um corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é consolado, todos se alegram. Foi assim que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 e foi assim que vivemos. Hoje, quando vejo um irmão passando por prova, não fico só na oração. Vou até ele, sento ao lado, ouço, choro junto se preciso. Porque aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas agir como se Ele já tivesse respondido. E muitas vezes Deus usa nossas mãos, nossos pés, nossas palavras para abençoar o próximo. Uma coisa que nunca vou esquecer é o dia em que um médico, que não era da igreja, me perguntou como eu tinha me recuperado tão rápido. Porque oraram por mim, respondi. Ele riu como se fosse brincadeira. Mas eu olhei nos olhos dele e disse: "Doutor, a medicina faz a sua parte, mas quem dá a vida é Deus." E quando o povo de Deus se une em oração, até os médicos ficam surpresos. Ele não disse mais nada, mas vi que aquilo o fez pensar. Às vezes ainda sinto um pouco de medo quando passo por lugares escuros ou estradas perigosas. Mas então me lembro das palavras de Jesus: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33, e isso me basta. Não preciso entender tudo, só preciso confiar nele. Uma das maiores bênçãos que recebi depois disso foi ver minha família mais unida na fé. Minha esposa, que já era crente, mas às vezes se abalava com as lutas, agora tinha uma certeza maior:
Meus filhos, que antes só iam à igreja por obrigação, começaram a perguntar mais sobre a Bíblia, a participar das orações em casa. Até minha mãe, que sempre foi de pouca fé, começou a vir aos cultos e a dizer: se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. E assim, o que o inimigo quis usar para destruir, Deus transformou em bênção. O que poderia ter sido o fim, virou um novo começo. Não só para mim, mas para muitos ao meu redor. Porque quando Deus age, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, multiplica, abençoa além do que podemos pedir ou pensar. Hoje, quando olho para trás, não vejo só um acidente. Vejo a mão de Deus me segurando. Vejo irmãos de joelhos clamando. Vejo uma igreja que não desistiu de acreditar. E vejo um Deus que é fiel, mesmo quando nós somos fracos. Se há algo que eu poderia dizer para quem está passando por uma prova hoje é isto: não pare de orar. Mesmo que as lágrimas sejam tudo que você tenha para oferecer, Deus as recolhe como oferta santa. Mesmo que a fé esteja pequena como um grão de mostarda, Ele a faz crescer. E quando a igreja se une, quando os corações se voltam para Ele em sincera dependência, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não recue, não há morte que prevaleça. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele ainda faz milagres. Que este testemunho não seja só uma história, mas um chamado. Um chamado para confiar mais, orar mais, amar mais. Porque a mesma mão que me segurou no abismo é a mesma que te segura hoje. E Ele não vai te soltar. A Ele que é fiel e justo, que ouve a oração do seu povo e age com misericórdia, seja dado todo louvor, agora e eternamente. Amém.